Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo a esta organização da Fundação SNS para a Saúde. Queria naturalmente também dar-vos as boas-vindas a Coimbra. Estamos a viver uma fase, depois de uma fase pandémica, estamos a viver uma fase de Coldplay It, mas eu julgo que vamos todos sair ilesos desta fase. Bom, é uma grande honra apresentar e estar presente nesta mesa e passava a apresentar as pessoas que vão apresentar as suas comunicações. O professor Dr. António Pimenta Marinho, presidente da entidade reguladora da saúde, médico especialista em medicina geral e familiar, foi presidente da Comissão Regional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente entre 2015 e 2018 e foi presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte entre 2016 e 2019. Doutora Cátia Sousa Pinto é coordenadora da Unidade de Projetos e Relações Internacionais dos SPMS e é médica especialista em saúde pública. O professor Dr. Cipriano Justo é médico e professor de saúde pública, doutorado em saúde comunitária, foi subdiretor-geral da saúde e presidente do Conselho Distrital da Grande Lisboa da Ordem dos Médicos. Dr. Bernardo Campos é assessor principal da Comissão da Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e pertence ao Centro de Estudos Cooperativos e da Economia Social da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Nós vamos ter 20 minutos para cada comunicação. Infelizmente não vamos ter depois tempo para debate, mas há um espaço no final, antes do almoço, de debate aberto, em que podemos eventualmente voltar aos temas que vão ser apresentados aqui, está bem? Portanto, e sem mais demoras, passava a palavra ao professor Dr. António Pimenta Marinho. Muito bom dia a todos. A primeira coisa, eu não sou professor doutor, sou simples médico de família e, portanto, para repor a situação. Caro doutor Vítor Ramos, é um gosto partilhar este espaço. O Vítor Ramos sempre nos habituamos a ter um papel importante, um dos ideólogos da medicina geral e familiar portuguesa, e é bom revê-lo aqui. A senhora Ministra da Saúde já não está cá. Está ali, peço desculpa, não, estava um bocadinho à sua procura, não a encontrava, mas também fiquei admirado de facto não continuar aqui. Portanto, é sempre um gosto vê-la e a sua participação ativa. Depois o professor Sá Clarides, com quem também já partilhamos muitas iniciativas e, portanto, também é um gosto tê-lo aqui. A professora Ana Escobar, o professor Pedro Ferreira, muito obrigado também pelo convite. De facto, não é muito habitual a entidade reguladora participar nestes debates, mas entendemos que pela importância da Fundação e pelo momento que se vive e pela importância dos temas, faria todo sentido esta nossa participação. De 2019 para 2022, deixem-me só buscar elas. De 2019 para 2022, o SNS teve mais 4,9 milhões de consultas, passando a realizar cerca de 53 milhões de contactos, a nível privado cerca de 8 milhões. Na 11ª Conferência Sustentabilidade em Saúde, que se realizou no mês passado em Lisboa, foi apresentado um estudo coordenado pela nova IMS, apresentado pelo professor Pedro Simões Coelho, que refere que mais de metade dos portugueses em 2022 acederam a cuidados de saúde com o objetivo de prevenir uma doença e não por se sentir doente. Por outro lado, o mesmo estudo revela que, de forma geral, os portugueses acham que o SNS evoluiu favoravelmente, mais de 60% considera que evoluiu positivamente, mas quando se olha para os tempos de espera, quer do ponto de vista das consultas, das cirurgias ou das urgências, a grande maioria pensa que piorou, segundo refere este investigador. Este estudo mostra outra questão muito importante. A qualidade percepcionada sobre o SNS pode aumentar 16 pontos, caso o utente tenha médico de família, 11,4, esteja associado a uma OSF, mais 2,5, e procure cuidado de saúde por prevenção, mais 2,2. Face ao estudo anterior,
Este mostra que houve um aumento de 2,4% da atividade do sistema, cálculo do doente padrão, equivalente a doente saído, quando em 2020 tinha diminuído 9,8%. Depois, em 2021, aumentou 13,1%. Nesta análise, inferiram que a percepção global de evolução do SNS é positiva, o que não é acompanhado pelos tempos de espera. E não deixa de ser curioso que o mesmo estudo refira que, comparativamente com há 10 anos, os portugueses consideram que atualmente existe maior expectativa para resolver os problemas de saúde. E quase metade dos portugueses considera que o SNS está mais vocacionado para prevenir futuras doenças, essencialmente por ter melhores meios de diagnóstico e medicamentos mais inovadores. Estes são os temas que nós vamos aqui passar. Do ponto de vista da ERS, o conceito de acesso a cuidados de saúde tem a ver com, pode ser visto nesta quadro pela perspectiva económica. O acesso aos cuidados não é limitado por barreiras de esforço financeiro pelos cidadãos. Temporal, o acesso aos cuidados faz em tempo clinicamente aceitável. Qualitativa, os cuidados acessíveis são adequados às necessidades dos utentes em termos de tipo e qualidade. E geográfica, com uma distribuição geográfica da oferta que se adequa à distribuição da população ponderada pelas suas necessidades. A base 2 da Lei de Base de Saúde refere que todas as pessoas têm direito a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde. E a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS, publicada através desta portaria em 2017, define os tempos máximos de resposta garantidos para uma série de cuidados, de prestação de cuidados, e estabelece ainda o direito do utente à informação sobre esses tempos. Do ponto de vista da atividade, dos objetivos da atividade reguladora da ERS, o cumprimento dos requisitos legais de funcionamento, o acesso aos cuidados de saúde pelos cidadãos, o respeito pelos direitos dos utentes, os cuidados de saúde com qualidade e segurança, a legalidade e transparência das relações económicas e a concorrência nos mercados. E são incumbências da ERS relacionadas com o acesso, assegurar o acesso universal e equitativo, prevenir e punir rejeição e discriminação infundadas de utentes, prevenir e punir as práticas de indução artificial da procura e de cuidados de saúde, zelar pelo respeito da liberdade de escolha e verificar o cumprimento da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS. Para além do ponto de vista estatutário ser objeto da intervenção da entidade reguladora, a análise das reclamações, elas estão estratificadas por vários tipos, mas nós analisamos todas as reclamações que entram na ERS. São todas lidas, umas arquivadas, outras desenvolvidas, outros processos que já vamos ver. Nós, no ano passado, entraram perto de 100 mil, penso que este ano teremos mais de 100 mil, face aos números que já entraram nestes primeiros 4 meses. Também temos um projeto de automatização ou de inteligência artificial para tratar essas reclamações e, portanto, na parte do acesso ao cuidado de saúde, nós tivemos 20.668 em 2022, o que significa 15% relativamente a todos os temas. Nestes fóruns também não deixamos de sublinhar também a percentagem relativamente elevada dos elogios, e que tivemos aqui 19%, até porque não é muito frequente as pessoas apresentarem elogios ou não apresentam com a mesma facilidade como apresentam a reclamação. E como temos também muitas reclamações, também aproveitamos sempre os fóruns para falar na necessidade de termos reclamações eletrónicas, que seria muito mais ágil o tratamento e podíamos atuar muito mais rapidamente. Relativamente essas reclamações são analisadas e relativamente a isso e às questões que foram colocadas, em 2022 foram instaurados 41 processos de inquérito e tivemos
e tivemos 19 processos de contraordenação emitidos em 2022 pela violação de regras de acesso. Para além disso, a ERSE faz desde 2017 a monitorização dos tempos de espera no SNS, com uma análise periódica do tempo de espera de todos os utentes atendidos no SNS, monitorização do desempenho relativo dos prestadores e da equidade no acesso e monitorização do cumprimento do sistema ERGs, e publicamos semestralmente essa monitorização. Este ano também queremos alargar a outras áreas, não só ao SNS, e trabalharemos nesse aspecto. Seguidamente falarei um bocadinho dos constrangimentos que existem nesta monitorização. Há muitos e diversos constrangimentos ao nível dos sistemas de informação utilizados pelos prestadores de cuidado de saúde. Uma destas limitações está relacionada com a impossibilidade da tipificação de patologia oncológica. Eu, quando referencio um doente com uma suspeita ou com uma confirmação de uma patologia oncológica, referencio para a especialidade ou cirurgia ou dermatologia ou hematologia, e o sistema não permite essa leitura. O sistema só permite e só avalia as referências que são feitas para doenças oncológicas e, portanto, é uma limitação na avaliação e no seguimento destes tempos de espera. O mesmo se passa com a parte cardíaca e, consequentemente, a aferição do cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos para a primeira consulta de doença oncológica cardíaca ficam limitados por este impedimento técnico. Adicionalmente, a informação que é passível de resposta pela maioria dos hospitais apenas permite o controle do cumprimento dos TMRGs no caso de consultas registadas no CTH e no RSE-SIGA, não sendo também possível a avaliação dos tempos de espera para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. E, para além disso, também não nos permite medir os atrasos nas consultas intra-hospitalares ou inter-hospitalares. E ao nível dos cuidados de saúde primários, verifica-se que os agrupamentos de centros de saúde também estão impossibilitados de extrair dos seus sistemas de informação os dados relativos ao tempo de espera de cada um dos seus utentes. Esta pequena introdução ajuda a contextualizar as monitorizações que a ERSE vem fazendo no uso estrito das suas competências, e só essas, pois não cabe à ERSE a definição das políticas de saúde. Relativamente à monitorização dos tempos de espera no segundo semestre de 2022, as principais conclusões, de forma resumida, relativas à evolução dos tempos de espera são as seguintes. No segundo semestre de 2022 foram realizadas 605 mil primeiras consultas de especialidade hospitalar a pedido dos cuidados de saúde primários, não incluindo as consultas de cardiologia nem com suspeita ou confirmação de doença oncológica, o que corresponde a um aumento de 13% face ao mesmo período de 2021. Convém referir que os doentes beneficiários de subsistemas como a ADSE, como não pagam taxas moderadoras no SNS, há a percepção de que também tem havido um aumento da procura por parte destes cidadãos. Relativamente às consultas, como falei há bocadinho, é importante salientar que, por constrangimentos decorrentes dos sistemas informáticos, apenas foram analisadas as primeiras consultas hospitalares agendadas e realizadas a pedido dos cuidados de saúde primários, não sendo consideradas as consultas decorrentes de pedidos internos do hospital ou pedidos externos de outros hospitais, pelo que a monitorização incide, em média, sobre cerca de 43% das consultas realizadas no hospital. Portanto, há 57% de consultas que não estão a ser monitorizadas. O TMRG definido na portaria foi ultrapassado em cerca de 43% das consultas realizadas nessas especialidades, o que corresponde a um aumento de 15,8 pontos percentuais na percentagem de incumprimento face a 2021. A 31 de dezembro de 2022 havia 581 mil utentes em espera para a primeira consulta, 47% dos quais com tempo de espera superior ao TMRG.
Quanto às cirurgias programadas, foram realizadas 254.205 cirurgias nos hospitais do SNS, não incluindo as cirurgias cardíacas nem as oncológicas, o que corresponde a um aumento de 4% face ao segundo semestre de 2021. Apesar de haver uma diminuição de 3 pontos percentuais na percentagem de incumprimento, face ao segundo semestre de 2021, cerca de 11% dos utentes submetidos a cirurgias dessas especialidades foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite estabelecido na lei. Quanto às primeiras consultas de oncologia, no segundo semestre de 2022 foram realizadas 9.301 primeiras consultas com suspeita ou confirmação de doença oncológica, o que corresponde a um aumento de 14% face ao segundo semestre de 2021. O TMRG definido para atendimento foi ultrapassado em cerca de 46% e no final do segundo semestre de 2022, 1.258 utentes aguardavam primeira consulta com suspeita ou confirmação de doença oncológica. No caso da oncologia, ainda foram realizadas 29.540 cirurgias programadas, o que corresponde a um aumento de 3% em relação ao segundo semestre de 2021. Apesar da diminuição da percentagem de incumprimento de 4,2 pontos percentuais face ao segundo semestre de 2021, cerca de 22% dos utentes operados na área da oncologia no segundo semestre de 2022 foram atendidos com tempo de espera superiores ao estabelecido na portaria de que falámos há bocadinho. Quanto à cardiologia, no segundo semestre de 2022 foram realizadas 19.587 primeiras consultas de cardiologia, o que corresponde a um aumento de 12% face ao segundo semestre de 2021. O TMRG definido para atendimento foi ultrapassado em cerca de 89% das consultas de cardiologia registadas. No âmbito da doença cardíaca, foram realizadas 4.093 cirurgias programadas, o que corresponde a uma diminuição de 1% face ao segundo semestre de 2021. Do total de utentes submetidos a cirurgias cardíacas, 28% foram atendidos com espera superior ao TMRG, respectivo, o que representa um aumento de percentagem de incumprimento de 3,9 pontos percentuais comparativamente com o segundo semestre de 2021. Das análises efetuadas, podemos concluir que face ao segundo semestre de 2021, verificou-se um aumento de 3% no número de consultas de cirurgias oncológicas, uma diminuição de 1% do número de cirurgias cardíacas e um aumento de 4% nas restantes cirurgias programadas realizadas. Comparando ainda com os níveis de atividade pré-pandemia, o aumento no número de cirurgias oncológicas foi de 35%, a redução do número de cirurgias cardíacas foi de 5% e o aumento para as restantes cirurgias foi de 7%. Relativamente ao número de primeiras consultas hospitalares realizadas a pedido dos cuidados de saúde primários, observaram-se aumentos de cerca de 12% no número de consultas de cardiologia, de 13% no número de consultas realizadas nas restantes especialidades e de 14% no número de consultas de oncologia realizadas. Adicionalmente, foi ainda possível apurar que se mantêm os constrangimentos de registro e de funcionamento nos sistemas de informação dos hospitais já identificados pela IERS, que deram a origem de emissão de recomendações, que está previsto no nossos estatutos, a que acrescem novos constrangimentos de funcionamento do RSS-SIGA, já implementado em alguns prestadores, iniciou em alguns locais, mas neste momento, ao que julgo saber, está relativamente em evolução ou em análise por parte da SPMS. Também neste âmbito e na consequência deste diagnóstico, a IERS recomendou à CSS e aos serviços partilhados do Ministério da Saúde a alteração e adequação dos sistemas e procedimentos informáticos no sentido de admitirem a tipificação das patologias oncológicas
e específicas no pedido da primeira consulta em situação de doença oncológica, suspeita ou confirmada, seja o pedido feito em sede de cuidados de saúde primários ou a nível das consultas intra ou inter-hospitalar. Todos estes constrangimentos à monitorização dos tempos de espera também vêm sendo analisados regularmente pela ERSE e em setembro de 2021 também foi feita uma recomendação ao Ministério da Saúde no sentido de proceder à revisão da portaria 153/2017 a fim de garantir que a mesma passe a definir TMRG para pedidos de primeira consulta de especialidade hospitalar, sejam internos, sejam externos e efetuados entre diferentes hospitais do SNS, bem como a questão dos tempos para os meios complementares de diagnóstico. Muitas consultas são marcadas, quando a consulta hospitalar, o exame é pedido para estar presente nessa altura e, portanto, tem que haver, não pode ser uma mera medida administrativa para quantificar e para monitorizar esse funcionamento. Para além disso, a ERS recomendou ainda à CSS e aos SPMS a adoção de medidas no sentido de alterar e adequar os sistemas de procedimentos informáticos necessários ao registro, extração e controle pelos ACES dos tempos de espera a cada utente. Também em 29 de abril de 2022 foi determinada a emissão de uma recomendação aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde primários e aos estabelecimentos hospitalares do SNS, no sentido de adotarem medidas para adequarem o funcionamento das suas organizações à garantia escrupulosa do cumprimento da portaria 153/2017, concretamente dos tempos máximos de resposta garantida aí legalmente definidos e para garantia do registro de toda a informação necessária ao controlo do cumprimento dos TMRGs. Eu trouxe aqui a taxa de utilização em cuidados de saúde primários da região norte e a evolução de 2018 para 2022. Os cuidados só no âmbito dos cuidados de saúde primários e quando nós vemos a taxa... Professor António, peço desculpa se pudesse acelerar um bocadinho mais. Muito obrigado. A parte final. Muito obrigado. A taxa de utilização, reparem que a região norte tem cerca de 4 milhões de inscritos. Nós, taxa de utilização a um ano, em 2022, 75,9% dos cidadãos da região norte tiveram pelo menos um contacto com o centro de saúde e se formos a 3 anos, 89% tiveram essa situação, esse contacto. O problema da falta de médicos, os problemas sanitários que se colocam não são exclusivos de Portugal. Crescem em toda a Espanha os problemas sanitários de falta de médicos, isto é de novembro de 2022. Isto é desta semana, os novos médicos fogem da atenção primária pela sua deterioração, pela carga de trabalho e pelos baixos salários. E também desta semana, a reforma que está a ser feita no Serviço Nacional de Saúde inglês, em que as farmácias vão poder dispensar e prescrever medicamentos para 7 patologias. Em 2022, o Expresso perguntou a uma série de personalidades se fosse mágico como daria no SNS. Eu julgo que não é preciso sermos mágicos para as pessoas que aqui estão com as competências que têm, com o conhecimento que têm, poderem apresentar propostas que nos ajudem a passar esta situação. E deixo aqui também esta revista do final de 2022, que diz nós medicalizamos a vida normal e isso está a destruir o SNS. Deixo isto como reflexão, agradeço o convite e a participação e muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado, Dr. António Pimenta Marinho. Eu passava sem demoras para a doutora Cátia Sousa Pinto.
Agora ouve-se? Obrigada. Então, muito bom dia a todos. É com grande satisfação que estou aqui hoje nesta discussão, porque raramente tenho vindo falar do tema da informação de saúde ou do espaço europeu de dados de saúde em sessões dedicadas à transformação do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, só posso considerar que este é um bom passo para que se possa começar a encarar efetivamente os dados de saúde como um serviço de saúde de direito próprio e olhar para o contexto internacional e aproveitá-lo justamente, como hoje era referido no início da sessão, como um elemento transformador do Serviço Nacional de Saúde, que efetivamente é à medida que caminhamos para serviços de saúde progressivamente mais digitais. Hoje aqui convidava-vos a fazer uma curta reflexão sobre o panorama nacional, onde estamos em matéria de sistemas de informação de saúde, olhar para a proposta de regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde e trazer aqui alguma perspectiva, tendo em conta o histórico da partilha e utilização de dados em matéria de saúde pública, planeamento e política de saúde, e vermos quais são aquelas vantagens que podemos identificar na proposta e que podem ser de facto transformadoras para o Serviço Nacional de Saúde. Como sabem, hoje nós, em Portugal, temos sistemas de informação que recolhem dados de saúde sobre cada um de nós, desde o nascimento literalmente até ao óbito. Portanto, nós temos sistemas de informação, e se no passado muitos de nós que trabalham com epidemiologia, com dados, se queixavam que não há dados, era uma queixa frequente, não há dados, nós hoje temos informação sobre nós, sobre a nossa saúde, sobre os nossos hábitos, num contínuo que vai desde o nascimento até ao óbito. E, portanto, hoje, aquilo que podemos fazer com a informação vai muito além do tradicional uso do sistema de informação. Portanto, um sistema de informação será progressivamente mais um serviço de saúde digital e não um suporte à recolha de informação, um formulário eletrónico para recolha de informação. Caminhamos no sentido de sistemas de saúde digitais para sistemas de saúde inteligentes, em que os sistemas de informação não são suportes de recolha de informação, mas apoiam muito diretamente e condicionam as decisões dos profissionais de saúde e dos cidadãos. E a isto tem-se convencionado se chamar a saúde digital. É esta interface da saúde com a tecnologia que se chama hoje a saúde digital, que é também ela própria uma área de direito próprio no contexto da saúde, na qual é necessário investir e reforçar também o Serviço Nacional de Saúde. Mas a saúde digital está a nascer na era global e, portanto, está a caminhar e a nascer não individualmente em cada um dos sistemas de saúde, mas em conjunto, à escala global. E isto torna-se muito claro se olharmos para o panorama, nomeadamente a nível europeu, legislativo, no qual nasce esta proposta do Espaço Europeu de Dados de Saúde, que nasce no contexto da Estratégia Europeia para os Dados, no contexto da Lei Europeia de Governação de Dados, do Ato para a Inteligência Artificial, do Ato de Dados, do Ato Europeu de Interoperabilidade. Portanto, estamos numa altura em que há um enorme interesse naquilo que se refere aos dados, por perspectivas distintas, mas também que é, portanto, aplicável aos dados de saúde. Toda esta legislação se vai aplicar aos dados de saúde e é necessário olhar para ela nessa perspectiva, e é neste contexto que surge o Espaço Europeu, a proposta de regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde. A construção deste Espaço Europeu de Dados de Saúde não nasceu nesta proposta, começou há muito tempo atrás e talvez poucos saibam, mas foi em Portugal, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que fizemos o primeiro workshop no contexto da eHealth Network, onde o tema começou a ser discutido sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde. Foi, aliás, a minha primeira tarefa quando cheguei aos serviços partilhados do Ministério da Saúde.
Paralelamente, também Portugal tem tido um papel, através do Ministério da Saúde, muito ativo na discussão desta proposta de regulamento. Estamos há mais de cerca de 2 anos a discuti-la no Grupo de Trabalho de Saúde Pública do Conselho da União Europeia, onde participamos ativamente e contribuímos ativamente para as discussões e para o desenrolar da evolução desta proposta. Portanto, é neste contexto, já com um histórico alargado, que nasce esta proposta do Espaço Europeu de Dados de Saúde, que é apresentado como o primeiro dos espaços europeus de dados. E então, eu se calhar gostava de voltar um bocadinho atrás e o que é o espaço? Às vezes perguntam-me isso, mas onde é que está esse espaço? Que espaço é esse dos dados da saúde, esse Espaço Europeu de Dados de Saúde? O Espaço Europeu de Dados de Saúde é um conjunto de regras, de direitos e de obrigações específicas a que os Estados-membros se vão comprometer quando ele vier a ser aprovado, que irá permitir a partilha de dados de saúde de forma transfronteiriça ao nível da União Europeia. Isto é um passo extraordinário na comunicação e na partilha de dados a nível europeu para todas as finalidades, para a prestação de cuidados de saúde, para a vigilância da saúde pública, para o desenvolvimento, o planeamento e as políticas de saúde. O que é que esta proposta tem de particularmente interessante? Uma estrutura de governação para os dados. Todos nós também que trabalhamos com dados há muito tempo pensamos, eu várias vezes pensei, mas porquê é que não há ninguém que manda nisto? Porquê é que não há uma estrutura, uma instituição que possa governar isto? E esta proposta traz justamente aquilo que, na minha ótica, era mais fundamental. Uma estrutura de governação da recolha, comunicação e reutilização dos dados de saúde. Qual é talvez o ponto principal desta proposta de regulamento, que eu não vou aqui, tem vários aspectos que são relevantes, mas eu gostava de focar este, que é o cerne da proposta, embora tenha, como vos digo, 120 páginas de pontos relevantes e condicionantes naquilo que será o futuro da partilha e utilização dos dados de saúde. Mas talvez o foco mais importante é este, é que os Estados-membros deverão assegurar que os profissionais de saúde registam sistematicamente em formato eletrónico, num sistema de registro de saúde eletrónico, determinados dados de saúde considerados prioritários, que depois são expressos, que foram selecionados e que se encontram no anexo à proposta. É esta linha que irá permitir que, efetivamente, cada um de nós tenha o direito a ter um conjunto de dados prioritários que será progressivamente alargado relativamente à sua saúde. E que os consiga ter na sua mão, consiga ter no seu telemóvel um conjunto de dados prioritários sobre a sua saúde, que pode reutilizar sempre que for necessário. E, portanto, isto vai permitir, finalmente, que exista uma efetiva portabilidade dos dados de saúde, que estava já identificada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que, pelas questões que conhecem, não se consegue completamente implementar. E aqui é que esta proposta pode ser bastante importante para o empoderamento dos cidadãos, para a capacidade de cada um de nós ter e utilizar a informação sobre a sua saúde. De forma muito sucinta e realmente demasiado sucinta, porque há vários aspectos regulamentados nesta proposta. Como é que se divide este espaço europeu de dados de saúde, este conjunto de regras e estruturas que as vão governar? Em duas infraestruturas fundamentais chamadas My Health at You e Health Data at You. Portanto, este espaço europeu de dados de saúde é criado com base em duas infraestruturas. Uma para a utilização primária de dados, utilização de dados para a prestação de cuidados de saúde, que se chama My Health at You, e uma outra que se chama Health Data at You, destinada à utilização secundária de dados de saúde, portanto, à utilização de dados para vigilância, planeamento e investigação. Estas duas estruturas deverão cooperar e vão garantir finalidades diferentes da utilização de dados no contexto da saúde. Uma é
a prestação de cuidados de saúde, a outra é a reutilização destes dados para conseguir efetivamente realizar o potencial que os dados têm para transformar a saúde através de sistemas de inteligência artificial, sistemas de informação inteligentes, etc. Portanto, estas duas estruturas vão cooperar, mas são estruturas diferentes e com modelos de governação complementares, mas distintos. My Health at You. Gostava de vos falar um bocadinho sobre esta infraestrutura para partilha de dados para fins de prestação de cuidados de saúde. O My Health at You e esta proposta e esta infraestrutura que aparece na proposta de regulamento, como vos dizia há pouco, não nasceu nesta proposta, está a ser construída há vários anos no âmbito de uma rede europeia de referência de participação voluntária dos Estados-membros que se chama e-Health Network. E esta rede começou ao abrigo de uma diretiva europeia relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, na sequência da qual se criou aquilo que se chama European Health Record Exchange Format, que é um formato europeu para partilha de dados de saúde num contexto de um registro de saúde eletrónico europeu. Em 2020, isto talvez poucos saberão, Portugal começou a disponibilizar a nível transfronteiriço o resumo clínico eletrónico e a receita médica eletrónica, num trabalho que começámos a fazer e que atualmente conta já com 10 países. Portanto, atualmente é possível partilhar dados de prescrição eletrónica médica e aquilo que chamamos o resumo clínico do utente, ou Patient Summary, a nível transfronteiriço com 10 países diferentes. E isto é um serviço que está em produção, que está em utilização, não tem naturalmente cobertura total em cada um destes países, mas o serviço já se encontra em produção, já é utilizado e está em utilização. E Portugal é, aliás, o país que tem ligação com o maior número de países a nível europeu, e temos já neste momento a possibilidade de fazer esta partilha de dados com 10 países diferentes da União Europeia. A perspectiva da Comissão é que em 2025 todos sejamos ligados com pelo menos um serviço a nível europeu. E, portanto, aquilo que a proposta agora vem regulamentar foi aquilo que se foi construindo para perceber como é que se poderia regulamentar desde alguns anos para cá, e em que Portugal, como vos digo, foi pioneiro no desenvolvimento, foi do grupo dos primeiros países que implementou este serviço e é o país que neste momento tem já o serviço disponível com o maior número de países a nível da UE. A SPMS, nos últimos 2 anos, foi a entidade que liderou justamente uma ação internacional que está a trabalhar neste momento para alargar este registro de saúde eletrónico europeu com resultados laboratoriais, imagens médicas, um patient summary adaptado às doenças raras e notas de alta hospitalares. Portanto, que é uma das coisas também que o regulamento prevê, é que caso um cidadão europeu possa receber cuidados num hospital de outro Estado-membro, que o hospital seja obrigado a enviar a nota de alta para o país de origem, e foi nisto que estivemos a trabalhar e que nós particularmente coordenámos esta ação europeia que desenvolveu as bases para esta partilha e para o alargamento do Electronic Health Record europeu com as especificações de negócio, técnicas de interoperabilidade que vão permitir esta partilha que começou já a ser testada. Estou aqui. Okay. A segunda componente importante do espaço europeu de dados de saúde, Health Data at You. Aqui esta infraestrutura será verdadeiramente transformadora em relação à realidade que temos vivido em matéria de reutilização de dados para vigilância de saúde pública e para investigação. Este espaço europeu cria uma proposta que estabelece uma estrutura
o Health Data Access Body para regulação do acesso aos dados de saúde para todas as finalidades de utilização secundária. Isto poderá ser um avanço extraordinário. Estabelece esta estrutura que terá impacto a nível nacional, mas que também será uma estrutura com um board a nível europeu que permitirá a um investigador, por exemplo, de um outro Estado-membro, aceder e pedir dados de um país que não é o seu e utilizar dados de um país que não é o seu. Portanto, alargando a capacidade de se fazer investigação em vários domínios e de combinar dados de origens diferentes. Portanto, isto obviamente que tem um potencial enorme. Esta proposta tem ainda a enorme vantagem, algo que é para mim particularmente importante, de regulamentar a qualidade de dados. Isto é a primeira vez que acontece, não tenho conhecimento nunca de uma proposta legislativa onde a qualidade de dados apareça expressamente regulamentada, com vários itens já e com uma forma de monitorização, auditoria e verificação, e portanto com esta proposta nós vamos não só estabelecer os princípios técnicos e de interoperabilidade, mas vamos olhar para os dados na perspectiva da sua qualidade e atribuir-lhes um label de acordo com a qualidade que apresentem, informando os investigadores que desconhecem muitas vezes as fontes e as origens destes dados, da qualidade daqueles dados e da potencialidade ou da variabilidade de utilizações em que eles podem ser então reutilizados. Isto será também um avanço muito importante e transformador para os sistemas de saúde, em particular para o Serviço Nacional de Saúde, se bem aproveitado. Portanto, para ir terminando, o que é que nós podemos alcançar com esta proposta? Como vos dizia, a efetiva portabilidade dos dados de saúde, portanto permitir aos cidadãos que tenham os seus dados de saúde na sua mão, independentemente da instituição de saúde que os possa recolher. Ter a nossa informação toda disponível no local de prestação de cuidados que nós possamos escolher em todo o momento, justamente porque a podemos ter numa carteira eletrónica e, obviamente, maior qualidade de dados. O que é que ela também traz? Governação de dados à escala nacional, europeia e global, e como sabem, Universal Healthcare requires Universal Health Data, que é também uma premissa que tem vindo a ser utilizada para se perceber que olhar para os dados é também necessário olhar à escala global. Vai permitir eficiência e sustentabilidade, reduzindo a necessidade de duplicação de atos, etc., pela capacidade de reutilizar a informação. Traz também a componente de certificação dos registros de saúde eletrónicos, o que garantirá que os nossos dados que são recolhidos por aqueles sistemas podem efetivamente ser reutilizados, isto para matéria de prestação de cuidados de saúde e para utilização secundária, este single stop shop para acesso a dados para fins de investigação. Ou seja, haver uma entidade reconhecida, um processo formal, determinado, avaliado e em que todos estão confiantes que cumpre as regras e a legislação existente em termos de proteção de dados e de segurança, para acesso a dados para fins de investigação, planeamento e vigilância de saúde pública num ambiente seguro. Em termos do futuro do SNS, em que é que estamos a trabalhar para viabilizar a implementação, por um lado o alargamento da estrutura MyHealth@You, porque como vos dizia, Portugal já tem esta infraestrutura desenvolvida, já participa nesta componente do espaço europeu de dados de saúde. Estamos a trabalhar para garantir que conseguimos agora então desenvolver a componente da utilização secundária do Health Data@You, portanto garantindo que temos infraestrutura adequada, que temos um data lake que é capaz de recolher a informação respeitando as guidelines europeias em matéria de data standards e de interoperability standards e naturalmente com aquilo que nós gostamos de chamar Health Intelligence Lab, que são um conjunto de projetos na área de inteligência artificial, em que na SPMS trabalhamos com várias instituições, com o objetivo principalmente de perceber como poderemos fazer uma introdução responsável da inteligência artificial nos sistemas de informação da saúde.
Portanto, há já um trabalho longo em curso, como vos dizia, em Portugal, em matéria de espaço europeu de dados de saúde. É um trabalho de que nos orgulhamos e que pensamos poder ser transformador para o Serviço Nacional de Saúde e que deve estar também nas prioridades, incluído dentro das prioridades em matéria de política de saúde, do Plano Nacional de Saúde. É necessário trazer a tecnologia, os dados, para o Plano Nacional de Saúde como um serviço de direito próprio, de forma a que as várias ligações onde eles são necessários, os vários pontos do sistema onde eles são necessários, eles possam ser utilizados e responder à necessidade das pessoas. Quais são os desafios, mesmo para terminar, nesta proposta ou nesta estratégia europeia para os dados da saúde? São estes três que estão aqui: a interoperabilidade, a proteção de dados e a governação. É aqui, na nossa capacidade de identificar e implementar as guidelines técnicas, os protocolos de comunicação que vão garantir a efetiva portabilidade dos dados de saúde, na capacidade de, num contexto complexo como este, garantir a proteção de dados e a confiança dos cidadãos, nomeadamente a confiança das pessoas nas instituições governamentais de que os seus dados estão seguros e que podem ser reutilizados, e a nossa capacidade de implementar uma governação eficaz e de a desenhar em cada um dos países da União Europeia da forma que melhor vai responder não só ao cumprimento do Regulamento do Espaço Europeu de Dados de Saúde, mas à evolução do sistema de saúde a nível nacional. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cátia Sousa Pinto, pela sua comunicação, e passávamos de imediato então ao professor doutor Cipriano Justo. A quem naturalmente agradecemos a disponibilidade para estar, assim como a todos os restantes palestrantes. Primeiro, ou segundo? Primeiro, segundo. E a proposta que o professor Pedro Ferreira me fez, e que penso que foi uma decisão do Conselho de Administração da Fundação, foi para dizer duas outras coisas sobre sistemas locais de saúde. Eu estive atento à intervenção da doutora Maria do Belém e, de facto, há aqui ideias que eu não direi que envelheceram, antes pelo contrário, digamos que estão cada vez mais atuais, mas que neste momento já têm 24 ou 23 ou 24 anos e, portanto, começam a ter cabelos brancos, mas vamos ver o que é que se consegue fazer ainda durante o atual mandato do governo. Bom, como sabem, tão bem como eu, aí, sim. Aí, sim. Como sabem, o padrão atual, o cânone atual da doença é a doença crónica, e numa série cronológica de 9 anos, ou 10 anos, aliás, de uma década, a evolução e a distribuição da doença crónica foi bastante diferente, consoante se tratavam dos 25 mais, enfim, com maior disponibilidades económicas, ou dos 25 com menos disponibilidades económicas. Daqueles da base da pirâmide, evoluíram de 41,3% para 52,5%, portanto um aumento de 11 pontos percentuais, enquanto que no topo da pirâmide houve uma evolução de cerca de 6 pontos percentuais.
Entretanto, a distância entre o topo e a base da pirâmide dos quartis, da pirâmide económica, chegou a estar a ter 7 pontos percentuais, mas atualmente, ou em 2021, já estava em 13 pontos percentuais. Portanto, esta é uma, digamos, é uma evidência das desigualdades, as desigualdades sociais que depois acabam por se refletir nos restantes parâmetros da saúde da população. Bom, do que se trata, quando se pensa nos sistemas locais de saúde, é em que medida é que eles podem contribuir para, não só para a esperança de vida, mas fundamentalmente para a esperança de vida saudável. A evolução da esperança de vida saudável, isto segundo dados do Eurostat, foram aqueles valores entre 2011 e 2020, portanto, em 10 anos também, numa década, de 75% de esperança de vida saudável para 74% de esperança de vida saudável, portanto, manteve-se sensivelmente estável a esperança de vida saudável desde a nascença, enquanto que nos maiores de 64 anos, nos idosos, ela tem evoluído de 38% para 40% de esperança de vida saudável. Eu peço para não levar em consideração aqueles dois dados de 2012 e 2013, não sei muito bem o que é que aconteceu, que dados é que foram fornecidos de Portugal para o Eurostat, mas aqueles dois valores estão claramente fora, digamos, fora do esperado. Enquanto que os restantes, enfim, é uma evolução que se pode considerar razoavelmente fiável. Bom, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e quando falamos em Serviço Nacional de Saúde, podemos inclusivamente falar em todo o sistema de saúde, eu até poderia incluir, digamos, os sistemas privados, mas no Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que nos traz aqui e que, digamos, e que temos a oportunidade de debater aqui, é que comboio é que queremos apanhar relativamente ao modelo de saúde que se deve escolher. Atualmente, como se sabe, o modelo atual é um modelo biomédico, centrado fundamentalmente nas respostas às queixas, nas respostas aos sintomas e nas respostas aos sinais, nos quais vamos ter diagnósticos, vamos ter um tratamento e vamos ter a recuperação. Pronto, basicamente é este o padrão que o Serviço Nacional de Saúde oferece aos seus, digamos, aos seus utentes. Claro que este padrão, digamos, permite-nos, ou tem-nos permitido, uma esperança de vida, digamos, comparável à dos restantes países europeus, nomeadamente, digamos, dos países mais desenvolvidos. No entanto, digamos, temos que, digamos, considerar um outro modelo, que é o modelo, digamos, um modelo holístico, em que considera e em que envolve e inclui não só os aspectos biomédicos da abordagem dos doentes, mas um outro aspecto que aborda, afinal de contas, toda a população e que inclui a promoção e a prevenção da doença. E é esse, digamos, é esse modelo que tem dado alguns passos, mas de tal maneira lentos que o modelo biomédico, digamos, se sobrepõe e continua a ser dominante na prática do Serviço Nacional de Saúde. Bom, o modelo biomédico, afinal de contas, é constituído por aquelas duas, fundamentalmente por aquelas duas entidades. Aquele comboio leva fundamentalmente doentes e depois leva-me algumas outras pessoas, mas fundamentalmente leva doentes, é praticamente monotemático e é constituído na oferta de cuidados de saúde e na abordagem pelos médicos de família, ou seja, pelas unidades de saúde familiares ou da ACES, como queiramos, e pelos hospitais,
cujas portas de entrada são diretamente uns para o médico de família e outros através da urgência e que depois são derivados para as respectivas especialidades. E, portanto, entre o médico de família ou os ACEs e os hospitais, há uma comunicação, essa comunicação faz-se com maior ou menor facilidade, com maior ou menores, digamos, obstáculos, e que têm fundamentalmente como resultado o aumento da esperança de vidas. Cujo mapa europeu é aquele de 2020, em que se pode verificar que de norte para sul de Portugal há aumento, digamos, da esperança, há um aumento, digamos, da esperança de vida, maior no norte e menor, digamos, menor no sul do país. Portanto, para dizer que este modelo biomédico tem feito o seu papel, tem desempenhado o seu papel cabalmente e tem permitido que a população portuguesa tenha uma esperança de vida equivalente à da restante população, digamos, europeia. No entanto, a abordagem é fundamentalmente a abordagem daquelas patologias, desde a obesidade até, digamos, à doença oncológica, aos acidentes, digamos, à doença cardíaca e por aí fora. Bom, no entanto, a realidade é outra. A realidade social não é exatamente, perdão, a realidade social não é exatamente aquela. A realidade social é bastante diferente e é fundamentalmente constituída em termos de saúde pelos determinantes da saúde. Determinantes da saúde, basicamente, que se podem distribuir pelos determinantes biológicos, os determinantes, o ambiente físico, o ambiente social e económico e os serviços de saúde, os quais constituem um sistema que interage entre si e que se vão modificando consoante a preponderância que em determinados momentos sociais eles acabam por adquirir. O que significa que aquela locomotiva acaba por transportar dentro de si não só carruagens com doentes, mas com carruagens com população muito mais diversas, digamos, de todos os géneros e feitios, novos, velhos, idosos, homens, mulheres, crianças doentes, crianças saudáveis, digamos, e por aí fora. Bom, aqueles determinantes podem-se desdobrar em outros subdeterminantes, se quisermos, os quais os biológicos e genéticos, digamos, é constituído naturalmente pelo genótipo e pelo fenótipo, o ambiente físico pela água, o ar, a radiação solar, a fauna, a flora e a temperatura, o ambiente social e económico pelo grau de instrução, a profissão, o emprego, os salários, a habitação e o lazer, os serviços de saúde pela promoção, a prevenção, o tratamento e a paliação, e que, digamos, são regulados pela cobertura, pelo acesso e pela continuidade dos cuidados. Claro que isto forma e constitui um sistema que interage entre si e que, sim, estes vão contribuir, digamos, é uma contribuição direta para uma maior ou menor esperança de vida saudável, consoante a presença de todos estes determinantes ou subdeterminantes na vida das populações e na vida das comunidades. Bom, então poderíamos dizer que o sistema local de saúde havia de ser constituído basicamente e fundamentalmente por estas entidades, pela autarquia, pelos serviços de saúde, pela segurança e pelas escolas, mas também por outras entidades comunitárias que eu ali classifiquei como XYZ e que em cada comunidade, digamos, podem divergir e podem ser diferentes consoante elas estejam maior ou menor habilitadas para contribuir para o sistema local de saúde. E desde logo estou aqui a pensar
na cultura, digamos, nos aspectos culturais, que são particularmente importantes também, como sabem. Estou a pensar, digamos, nos serviços da proteção social, digamos que em determinadas alturas sazonais, nomeadamente, são relevantes para a proteção das populações, e a combinação destes, digamos, destas entidades, deste sistema de, digamos, de interação destas entidades, é que então poderão contribuir para a esperança de vida saudável, que, como ali está designado, enfim, não está tão visível como seria desejável, mas Portugal ocupa digamos, praticamente a base da escala dos países europeus, com uma esperança de vida saudável nos homens e nas mulheres entre 58 e 60 anos, quando a esperança de vida de homens é de 79 anos e das mulheres é de 83 anos. Portanto, temos aqui, digamos, variações muito significativas e muito caminho para andar relativamente a esta problemática. Bom, digamos aqui há uns meses atrás, nomeadamente em 2022, esta visão do que deve ser, afinal de contas, a base ou a célula fundamental do Serviço Nacional de Saúde foi objeto, digamos, de uma primeira página de um dos matutinos portugueses, em que foi titulada que as escolas, as autarquias e a Segurança Social haviam de ter um papel mais ativo do SNS. Bom, ainda estamos à espera. Penso que continuaremos, digamos, a esperar, mas penso que iniciativas como esta, digamos, debatendo os aspectos importantes da saúde, nomeadamente do que ela deve ser e do modelo, digamos, do desenho do modelo que ela deve ter, poderão contribuir para que também a nível oficial e a nível governamental fiquem sensibilizados para dar o salto para um outro patamar que seja o mais desejável e que tenham em vista a esperança de vida saudável. Muito obrigado. Liana. Obrigado, Sr. Professor Cipriano Justo. Passávamos então agora ao Dr. Bernardo Campos para nos falar da gestão regional da saúde, propósitos, estratégias e meios. Sim. Se dá uma licença, não vou contar. Por favor, faça favor. Sim, claro. Assim já dá. Um bom dia a toda a gente. E assim, pronto, estão todos saudados. Todas saudadas, toda a gente engloba todos. E depois um agradecimento ali ao colega Pedro Ferreira, que teve o atrevimento de convidar a organização onde eu trabalho, que se chama Comissão de Coordenação e Examen Nacional do Centro, e pumba, lá acharam que era eu que deveria vir aqui, seguramente por más razões, e portanto vocês vão ficar um bocadinho desinfelizes, como se dizia lá na minha aldeia, sobre aquilo que eu vou dizer aqui. Porquê? Porque é uma visão de fora, não é? Quer dizer, ou seja, sobre estas questões da saúde é uma visão um pouco exterior. E devo dizer que tenho aprendido muito hoje, não é? Embora deva confessar também que não é, apesar de tudo, na minha vida profissional também falo muito de saúde. Por exemplo, as minhas conversas ali com o Dr. Carlos Santos, quando falo de saúde, são muito menos densas do que esta coisa que está aqui. São só milhões. Quer dizer, quando eu falo com ele é de milhões, não é destas coisas complicadas que a gente hoje ouviu aqui falar. Mas pronto, lá vamos conversando sobre isso e a coisa lá vai andando. Eu devo dizer até, deixem-me só contar-vos uma pequenina história, pode ser pessoal, que é assim. Ouvimos falar da esperança de vida. Ora bem, eu tenho a esperança que a minha esperança de vida vá muito para além dos 70 e tal anos que ali estavam. Eu acho que vou viver até aos 105, mais coisa, menos coisa, até aos 105 vou viver. Portanto, estou um bocadinho mais na casa dos 60% ou qualquer coisa nesse tipo. E então, em 60% da minha vida pessoal, pronto, se eu viver até aos 105, eu passei de um tempo em que me recordo, e é talvez das primeiras recordações que eu tenho, quando era criança, a certa altura disseram que eu tinha assim umas coisas, disseram não, eu vi, tinha assim umas coisas na cara, assim umas pintas vermelhas e tal, e pronto, e depois disseram-me assim, bom, e a partir de agora tu vais ficar fechado no quarto, tens um lenço vermelho à volta do pescoço
ficas aí no quarto. Epá, e eu fiquei, parece que curei uma doença que agora parece que nem existe, que é uma coisa chamada sarampo. Não sei se vocês se recordam, foi assim que eu curei o sarampo na altura. Bom, é preciso dizer que eu vivia numa coisa que era uma aldeiazinha muito perdida na Serra do Açor, né? Pronto. Depois também havia uma outra coisa, e isso eu relembro-me porque era uma prática lá em casa que a minha mãe fazia às suas vizinhas, que era erguer a espinhela. Não sei se vocês conhecem como é que se erguia a espinhela, mas era uma coisa giríssima, que acabava sempre uma reza e tal, mas pronto, erguia-se a espinhela e a coisa passava. É evidente que nesse tempo todo, hoje, quando a gente tem um problema, pronto, normalmente vai ao Google. Esta parte, pelo menos no que me diz respeito, é mentira. Não vou ao Google, mas a outra parte foi seguramente verdade. Só muito mais tarde é que eu passei a saber que havia o doutor Afonso em Coja. A Coja era a freguesia onde nós íamos e tal, era a nossa freguesia, e portanto só um bocadinho mais tarde é que eu fiquei a saber que havia o doutor Afonso. E pronto, e aí depois quando a gente tinha qualquer coisa lá, ia o doutor Afonso. Pronto. Mas não era para isto que vocês vieram aqui, e então quando aqui o nosso colega Pedro disse que a comissão devia vir aqui, e então andou-me a zurzir os ouvidos para eu dizer o que é que eu vinha falar. E então eu disse assim, epá, uma mão, como é que é? Uma mão de questões, pronto, assim, uma mão de questões, 5. E então a primeira questão era, como é que a gente, a saúde, como é que a gente se organiza? Pronto, como é que nós estamos organizados? Como é que se organiza a questão da saúde? E então eu fui à procura e fiquei convencido que pelo menos alguma coisa recentemente aconteceu que é uma questão de mapa. E vocês podem ficar surpreendidos. O que é que isso quer dizer? Nada de extraordinário. Apenas a nota, e vocês dão-me licença que para eu não me enganar, recorra aqui aos meus papéis. E nos meus papéis há um decreto-lei 52/22 que diz assim: o SNS organiza-se a nível territorial por regiões de saúde. E as regiões de saúde são as seguintes: Norte, Centro, Lisboa, Valteiro, Alentejo e Algarve, pronto, pouco importa. E depois diz assim, cada uma das regiões de saúde corresponde, tendencialmente, está cá o advérbio, mas pronto, tendencialmente, mas corresponde ao nível das NUTS 2 do continente. E então a minha primeira pergunta é essa. A minha primeira pergunta é como é que nós nos organizamos? E eu diria que a resposta está um pouco aqui. Parece que estamos a caminhar no sentido de fazer coincidir mapas. O mapa da saúde ser mais ou menos igual ao mapa do ordenamento do território e coisas assim. Portanto, estamos a organizar então por esta via. E mais do que isso, depois fiquei a saber, também lendo novamente aqui umas regras e tal, que nesta história de nos estarmos a organizar por regiões correspondentes à NUT 2, na minha NUT 2 e em particular na instituição onde eu trabalho, vão lá cair, um dia destes, não sei quando, mas vão lá cair, as questões da saúde pública, embora isso partilhado com as ARS, mas, e esta parte já me causa um bocadinho mais de calafrios, que é assegurar o planeamento regional de recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a execução e acompanhamento dos necessários projetos de investimento, Dr. Carlos Santos, das instituições e serviços prestadores do cuidado de saúde, e depois prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e por aí fora. E isso vai ficar nas CCDs. Portanto, primeira pergunta, da mão das perguntas, que era essa, como é que nós nos organizamos. E então eu diria que, em primeiro lugar, estamos a criar, estamos a ir no sentido de ter cada vez menos mapas. Pronto. A segunda pergunta tinha a ver com o que eu tinha aqui posto, como é que nós cuidamos da saúde? Quer dizer, como é que nós cuidamos da saúde? E eu confesso que no PowerPoint que eu tinha feito, mas que não apresento porque está horrível, como vocês veem, não é? É um PowerPoint horrível. Então eu fui buscar como é que nós nos organizamos. E então fiquei a saber que a gente se organiza mais ou menos assim. CP, CH, CCI, ACES, H, CH, IPO, LS, LCLS, PPS, MSL. Pronto. Depois, se vocês quiserem saber como é que isto, qual é a tradução destas siglas, não tenham problemas, porque se vocês forem a este tal crédito que eu vos mencionei, está lá tudo. Mas, pronto. Peço imensa desculpa, mas foi o que eu retirei de lá. Desculpem, quer dizer, foi isso que eu tirei de lá. Claro que, do meu ponto de vista pessoal, a coisa é muito mais simples.
eu pego no telefone, ligo ali, já não sei qual é o número, mas tenho aqui no telemóvel, e ali no centro de saúde, se elas há sempre, nem sempre, às vezes é para o dia seguinte, alguém que me devolve a chamada e então o que é que precisa? E eu digo o que é que precisa, vou lá e não há problemas nenhum, sempre me trataram bem, não tenho nenhum problema nenhum nisso. Mas do ponto de vista de como nos organizamos para esta questão, e depois faltou-me falar, por exemplo, aqui da IRS, não é? Isso nem falei, porque este meu vizinho aqui do lado ainda se atreveria, enfim, a dar-me alguma, pronto, portanto, não falo disso, pronto. E portanto, ou seja, no fundo, a ideia com que se fica é que há uma tessitura bastante acentuada de organizações, de coisas, para que nós façamos chegar ao cidadão os cuidados de saúde que em princípio ele precisa. Pronto. Mas era só esta nota que eu gostaria de vos dar. Depois, a terceira pergunta, que era das 5, a terceira pergunta, como é que nós atuamos? E eu fico muito convencido que nós, apesar de tudo, apesar do enorme esforço que todos nós fazemos, não é? Pronto, e é um esforço absolutamente respeitável, que é pensar o futuro. Nós vimos aqui aquela nossa colega, nossa colega de mesa, Cátia, né? Que nos veio dizer que há muito tempo já pensávamos nestas coisas e tudo isso, né? Ouvimos ali, eu penso que foi ali a doutora Maria de Belém, a dizer que ele e o Eduardo Castela, já aqui há umas dezenas largas e muito largas de anos atrás, falava da telemedicina. Não, eu estou a dizer, falava e fazia porque eu também falei com ele e estive com ele nessa coisa da telemedicina, já há muitos anos atrás, verdade seja dita. E portanto, ou seja, em alguns casos nós estamos de facto até mesmo antes do tempo a pensar nas coisas e portanto temos decididamente, pensamos organizadamente e pronto. Mas de facto muitas vezes eu fico com a sensação ou que, por um lado, este esforço de planeamento é perfeitamente inglório, porque normalmente a realidade ultrapassa-nos, não é? Quer dizer, a realidade... E, portanto, nós, este exercício de planeamento que fazemos, e fazemos bem seguramente, convive com um processo de reação a eventos e a acontecimentos. Alguns, pronto, é evidente, todo o exercício que porventura pudéssemos ter feito em 2019, 2020, quando chegámos a 2020 ou início de 2020, tudo isso teria ido por água abaixo, porque naturalmente se impuseram condições outras, diferentes, para as quais nós estávamos a raciocinar. Mas, por exemplo, hoje de manhã, e eu confesso como hoje de manhã as notícias e tal, havia aquela coisa das crianças. Pronto, eu não sei bem, mas as crianças vão nascer na mesma, mas há qualquer coisa aí nas crianças, depois vocês expliquem, porque eu agora não sei como é que é. Mas, por exemplo, tenho aqui 3 notícias que hoje de manhã saíram nos jornais, que era ativistas sindicais em protesto do Ministério da Saúde em defesa do SNS, o 22º Congresso da Nutrição e Alimentação, que é comer bem não tem de ser mais caro e é muito bom para a saúde, e depois as novas tecnologias chegam à cabeceira do doente. Pronto. Ou seja, nós todos os dias somos depois... eu iria dizer bombardeados, mas o termo não é bem esse, porque bombardeio faz lembrar uma coisa de guerra e a gente também ainda não está nisso, não é? É só assim um conflitozito, pronto. Somos todos os dias bombardeados com estas coisas, ok, bombardeado. Estimulados, oh, que excelente expressão, e isto, a sabedoria feminina é uma coisa absolutamente notável. Agora, e depois... Ou seja, onde é que eu quero chegar? Que o exercício de planeamento, devendo ser feito, tendo nós que o desenvolver, é, no entanto, muitas vezes ultrapassado por questões que têm muito a ver com pressões imediatas, coisas desse estilo, que nos obriga a refazer caminhos e a reagir. E, portanto, temos que conviver com isso, com essas duas componentes destas coisas ligadas aos cuidados de saúde. Depois, para continuar nas mãos de questões, eu tinha aqui uma quarta questão e está a ver, senhor moderador, a economia de tempo que vai fazer, hein? Estava eu a dizer aqui que era a quarta questão. Os meios existem. E se existem, onde é que eles estão e para quê? E novamente me socorri aqui de uma coisa que tinha a ver, que diz assim.
E deixem-me lá ver onde é que está. Para ser mais preciso, é o artigo 22. E o artigo 22 diz assim. Artigo 22. O financiamento do SNS é assegurado por verbas do Orçamento de Estado, pronto, genericamente, e depois vai um bocado mais longe porque diz que em certas condições pode ser determinada a consignação de receitas fiscais para o efeito. Depois diz mais, é que esta dotação deve permitir que lhe sejam afetos, a ele, SNS, os recursos necessários ao cumprimento eficiente das suas funções e objetivos e à sua sustentabilidade financeira. Pronto, portanto, Orçamento de Estado, recursos suficientes, e depois diz uma outra coisa que, no que diz respeito à questão do investimento, ele obedece a uma planificação plurianual, concretizada através de um plano anual de investimentos que estima as necessidades futuras, portanto, cá estão a ver mais uma vez a questão do planeamento, e assim sucessivamente. Portanto, em primeiro lugar, temos uma certeza, é que, admitindo que nós somos absolutamente respeitadores das normas legais, o financiamento do sistema de saúde está assegurado por esta via, pelo Orçamento de Estado, não é? E não só para as questões do seu funcionamento, mas mesmo para as questões do seu, naquilo que diz respeito ao investimento que realiza. Deve, no entanto, enfim, devo eu fazer a nota de que, mesmo para as questões do funcionamento, embora eu não vá para aí, para as questões do investimento há fluxos de recursos financeiros que de facto provêm de outras fontes e que são absolutamente essenciais para, enfim, para as instituições do Serviço Nacional de Saúde, quer estejam em cima da mesa os cuidados primários, quer estejam em cima da mesa os cuidados hospitalares. E é muito recurso aos fundos estruturais, como se costuma dizer, os fundos europeus e os estruturais de investimento. Pronto. Os FEI, o Fundo Social e o FEDER, etc. Pronto. Para terem uma pequena noção, ao longo do período de 2014-2020, enfim, o Portugal 2020, né? E aqui na região centro, nós financiámos qualquer coisa como 91 projetos de investimento, dos quais 69 nos cuidados primários e 14, desses 91, 69 foram nos cuidados primários. Portanto, nos cuidados hospitalares façam a diferença de 69 para 91 e, portanto, já sabem qual é a conta que dá. E com um apoio de FEDER, neste caso dos fundos, superior a 106 milhões de euros. Deixem-me só, a propósito disto, fazer algumas reflexões sobre exatamente essa noção do planeamento, o que fazemos e tal. E que é um bocado difícil, pelo menos para mim, de entender, que é, se eu vos disser que destes 69 projetos, que por si implicaram um apoio e uma mobilização de recursos FEDER de quase 29 milhões de euros, 11 desses projetos são inferiores a 50 mil euros. E muitos deles inferiores a 20 mil. Para fazer o quê? Limpeza de alvenarias, lavagens de tetos e pinturas. Meu Deus, o Orçamento de Estado é para uma festa na aldeia. Não me permite angariar 20 mil euros para fazer pinturas num teto, para limpar alvenarias. Ou seja, a nossa capacidade de nos dotarmos de recursos internos para fazer isto, que é apenas a manutenção, não conseguimos fazê-lo. Segundo, o tal planeamento, o tal mapeamento. Neste período de programação que vos referi no Portugal 2020, a Comissão Europeia exigiu, e eu devo dizer que se calhar bem, que nós identificássemos quais eram os projetos que queríamos apoiar. E nós lá os identificámos. E, portanto, os primeiros projetos que apoiámos foram, de facto, até no domínio da saúde. Em 2016, 2017 já tínhamos concursos abertos e candidaturas aprovadas. 2017. Estamos em 2023
E muitas delas não estão sequer fechadas. Portanto, ou seja, para projetos que do ponto de vista do planeamento estavam prontos a ser executados, alguns em 2012, 2011, 2013, era só abrir o aviso para se aprovar a candidatura e aquilo corria às mil maravilhas. Portanto, esse exercício de planeamento resultou em que, portanto, 2017 para 2023 são 6 anos, não é? 6 anos depois, ainda não tenha sido executado. Então, como é que é? Há aqui qualquer coisa que não joga bem. Pensamos ou não pensamos? Fazemos ou não fazemos? E isto porquê? E pronto, e estas conversas ali com o doutor Carlos Santos são muito interessantes, que é os tempos. Porque é preciso a CSS pronunciar-se, porque é preciso a IRS aprovar o projeto, porque é não sei das quantas, e depois é o despacho do secretário de Estado, e depois é o despacho do secretário de Estado, e depois é o despacho conjunto, e depois é o Ministério das Finanças, e depois é não sei o quê. Ou seja, é algo que, se porventura um cidadão qualquer de fora tivesse percepção disto, punha as mãos à cabeça e começava a disparar, não é? Quer dizer, ou seja, nós temos de ter consciência de que os tempos, de que temos que nos organizar para que os tempos sejam, pronto, efetivos, sejam, corram bem e andemos depressa. Para terem um pequeno exemplo, um projeto aprovado em 2017 estava para ser concluído em 30 de 6 de 2020. Bom, agora a conclusão está para 30 de 6 de 2023 e havemos de ver quando é que ele vai concluir, não é? Portanto, isto não é possível, nós não podemos conviver com este tipo de exercício no futuro. Finalmente, e tenho então só 23 segundos, que é para ver se tenho 1 minuto de poupança, para o futuro nós vamos ter exatamente o mesmo conjunto de recursos financeiros, ou seja, vamos ter 45 milhões de euros de FEDER para a questão dos cuidados hospitalares e 21,5 milhões para os cuidados primários, vão estar disponíveis também no programa operacional para financiarmos, enfim, as instituições do SNS. Devo dizer-vos que destes 21,5 milhões que estão nos cuidados primários, 1,5 é para a digitalização e, portanto, para os sistemas de informação de que falava então a nossa colega ali. De qualquer forma, a propósito da digitalização, é uma coisa que também a mim me surpreende. Eu, quando vou ao tal centro de saúde ali de Celas e quando vou à senhora doutora, confesso que eu não sei se ela me reconhece na rua, nem eu a reconheço a ela. Porquê? Porque ela não olha para mim, não tira os olhos do computador e resmunga quando é para dizer bom dia ou para dizer boa tarde, quando eu saio. Nestas circunstâncias, dou por acabada a minha intervenção, vou dar conta de que fiquem vocês todos com aquilo que aprendi com Aristóteles, que é a finalidade última da ação humana, é a felicidade. E a felicidade é estar bem, ficar bem. Pela parte que me toquem, fiquem bem e até já. Muito obrigado, Dr. Bernardo Campos. Eu não vou fazer um resumo da mesa, tão rica, mas vou, de facto, houve aqui a questão do tempo e da temporalidade, que é a percepção que temos do tempo, extravasou todas as comunicações, e, portanto, temos o problema de tempo nas listas de espera, e isto é o que as pessoas mais reagem negativamente quando se fala do Serviço Nacional de Saúde. O Dr. Bernardo Campos agora falava-nos no tempo relativamente aos projetos, desde a sua aprovação até à sua concretização. E a doutora Cátia, com a questão da portabilidade de dados de saúde, também nos permitiria poupar muito tempo, tendo em conta a acessibilidade. E por último, eu penso que nós estamos a perder o tempo de apanhar o comboio dos cuidados holísticos, portanto, ou apanhamos ou perdemos de facto este comboio. Portanto, eu diria que o tempo extravasou esta mesa, ou atravessou esta mesa. Permito-me também ter um tempo de 30 segundos corporativos. Há 203 anos nasceu uma senhora que se chamou Florence Nightingale e desde então para cá comemora-se hoje o Dia Internacional do Enfermeiro. Portanto, eu queria, enquanto enfermeiro, mas também enquanto defensor do SNS, dar um abraço sincero a todos os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, muito obrigado.